Olá a todos, dando continuidade então aqui ao nosso curso, nós vamos hoje falar então sobre plantas humanizadas. Como a gente consegue gerar uma planta humanizada relativamente simples, tá? Mas que vai produzir um resultado legal e é uma planta já de acordo com o projeto, sem precisar ir para um outro software, exportar isso para um outro software e correr o risco de ter uma série de erros na hora de exportar ou de acontecer alguma mudança no projeto e eu ter que mudar novamente no outro software, tá? Aqui a ideia de um projeto em BIM é que todos os produtos sejam todos integrados. Então a gente vai gerar uma planta humanizada a partir desse modelo que nós estamos aqui, ó. Uma planta humanizada parecida com essa, que aqui já está mais uns bloquinhos mais bonitos, né? A gente até consegue ter no Revit umas famílias que tenham um visual melhor, para ter uma planta humanizada melhor. Mas a gente vai ter essas informações todas que são colocadas nas plantas humanizadas, ó, de cota, tamanho dos ambientes. Isso aqui tudo é feito manualmente, na maior parte das vezes. Tá? Nos softwares como CorelDRAW, por exemplo. Tudo isso aqui é feito manualmente, o que dá margem a uma série de erros que pode acontecer. Então, a gente vai ter aqui como fazer isso já com dados extraídos do nosso modelo. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vou vir aqui na planta do pavimento térreo, duplicar essa vista e renomear isso aqui para pavimento térreo, tracinho humanizada, tá? Bom, então, primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, numa planta humanizada, eu não vou ter os outros apartamentos porque eu quero só esse apartamento. Como são todos iguais, eu vou fazer uma planta humanizada deste apartamento. Então, eu quero excluir da vista esses outros apartamentos. Eu não posso simplesmente apagá-los, né? Porque daí eu estaria excluindo do modelo. O que eu posso fazer aqui, ó, é uma opção de que esses apartamentos não estejam visíveis na vista. Como que eu faço isso? Eu tenho uma propriedade aqui, ó, chamada de recortar vista e exibir região de recorte. Fica bem aqui, ó. Essas duas propriedades elas trabalham em paralelo. Então, uma não depende da outra, mas elas têm uma certa correlação. Então, ó, quando eu habilito essa região de recorte visível, está desabilitada, eu vou habilitar. Ó, apareceu aqui então uma região. Tudo que tiver aqui dentro vai aparecer na vista, tudo que tiver aqui fora não vai aparecer. Então, eu vou trazer ela para cá, ó, mais próximo possível do apartamento. Tá? Por que, que não está recortando? Porque esta primeira opção não está marcada. Ó. Quando eu marco esta opção, aí ó, tudo que está aqui dentro aparece, tudo que está fora não aparece. Então vou fazer isso. Vou colocar um pouquinho mais próximo aqui. E esta opção aqui, ela não precisa estar marcada. Eu posso deixar esta primeira aqui marcada. Fiz os ajustes que eu queria fazer, posso desmarcar, ó, tranquilamente. Tá? Elas não são dependentes uma da outra, totalmente dependentes uma da outra. Uma pode funcionar independente da outra. Pode estar marcada independente da outra estar marcada ou não. Qual que é o problema? O nosso apartamento ele é meio recortado, né? E aqui, essa região de recorte, normalmente ela vem como um retângulo. Então, o que, que eu posso fazer? Eu selecionando a região de recorte, ó, aparece essa opção aqui em cima chamada de editar recorte, tá? Então, quando eu edito o recorte, agora ficou aqui uma edição parecida com piso, parecido com telhado, que é bem simples de fazer essa edição. Ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar essas linhas, vou selecionar todas elas, vou dar um delete, e vou criar linhas, ó, a partir daqui, desenhando em volta do apartamento. Aqui depois de dar uma ajeitadinha melhor, com um alinhar. Aqui eu peguei errado, tem que pegar aqui por fora. Também não tem necessidade de ser tão preciso assim, né? Olha lá.
Quando eu confirmo agora, pronto, tá? Está ali todo o contorno do meu apartamento. Eu vou acrescentar um modelo de vista aqui, porque aí um modelo que eu posso utilizar, né, em todas as plantas humanizadas que eu vou fazer a partir de agora. Então eu vou pegar esse modelo aqui, ó, planta arquitetônica, vou duplicar, né, ó, modelo, isso aqui a gente já fez antes, modelo para humanizadas, tá? Ele vai pegar algumas configurações diferentes, né, que já estava, né, ele fez uma cópia desse aqui, né, mas a gente vai depois deixar ela certinho. O que que eu vou tirar aqui, ó? Primeira coisa que eu vou tirar, ó, categoria de anotação. Eu não quero que apareçam os cortes, então se tiver algum corte aqui, eu não quero que apareça. Lembrando que cortes, eixos, tudo são elementos em 2D, então estão aqui, ó, categoria de anotação. Eu não quero cortes, não quero eixos e não quero as elevações também. Então, os eixos saíram, quando eu tiver um corte ele não vai aparecer aqui. Tá? Outra coisa que eu vou fazer é mudar o estilo. Ó, o estilo a gente muda aqui, ó, exibição do modelo. Clica lá no modelo de vista, exibição de modelo. Eu vou mudar o estilo aqui para cores, não, realista. Vai ficar um pouco mais pesado. No entanto, planta humanizada, quanto mais colorido, melhor. Até a gente vai mudar depois o estilo. O estilo aqui está como o estilo não, o nível de detalhe baixo, né? O ideal é nível de detalhe alto, mas eu vou deixar para mudar o estilo depois que eu fizer as cotas. Outra coisa que eu vou mudar aqui também é a escala. Eu já sei que isso aqui vai ficar pequeno, então vou colocar numa escala de 1 para 50. E agora eu vou começar a fazer colocar as informações. Repara que nessa planta aqui, ó, eu tenho as cotas e tenho os ambientes com as áreas. Então é isso que eu vou fazer aqui, só que de uma maneira muito mais automática do que se eu tivesse que fazer no CorelDRAW, simplesmente usando a opção de escrever textos, né? Aqui é informação automática. Então eu posso vir aqui, ó, nesse menu anotar, usar essa opção aqui, ó, identificar todos, tá? Todos os não identificados. Eu quero identificar o que? Eu quero identificar todos os ambientes, isso a gente já usou anteriormente, que não estejam identificados ainda. Tá? Repare que aqui eu já tenho os ambientes, eu só não tenho os identificadores. Vou mudar aqui para nome e área, não quero o perímetro, aplicar e ok. Olha lá, ó. Então posso modificar, colocar eles um pouquinho, né? O texto ficou um pouco menor, justamente por conta da escala. Na verdade, não é o texto que está menor, é o desenho que aumentou um pouco, né? Mas o texto está no mesmo tamanho do que estava nos outros. Aqui o RAW acabou sobrando um pouquinho, ó. Se sobrar algum ambiente aqui fora, você pode clicar em cima desse que ficou sobrando, botão direito, ocultar na vista elemento. Então, ele oculta na vista esse elemento aí. E agora falta somente a parte das cotas, tá? Como que faz aqui para fazer as cotas? De uma maneira bem simples, ó. Cota alinhada, né? Aqui a gente não vai cotar dessa maneira. Referências individuais aqui, né? Ó, por quê? Porque essa cota aqui, ela é cota utilizada para desenho técnico. Tá? A cota de planta humanizada é um pouquinho diferente, ó, tá? Então, aqui no Revit eu já tenho, no nosso template, eu já deixei aqui uma cota, ó, cota sem linha, um tipo, né, já configurado, ó, cota sem linha, planta humanizada. Então é só usar isso aqui, ó. Olha que legal. Ó. Vou cotar daqui até aqui, ó. Olha lá. Eu levo até lá, pronto. Tá? Se eu comecei daqui para cá, ele vai colocar no final. Se eu comecei daqui para lá, ele colocaria aqui. Tá? Então agora é só cotar aí, ó. Olha lá. Todos os ambientes, né? Quanto mais cotas, melhor. Aqui o cuidado que eu tenho que ter aqui é o seguinte, ó. Quando eu for colocar a cota, eu tenho que clicar no espaço em branco. Se eu clicar num espaço de um rejunte, ele vai entender que aqui eu quero criar uma outra cota, tá vendo? Então, aqui, como tem muita referência para clicar, então tem que tomar um cuidadozinho aqui. Olha lá, 2,50. Pegar aqui o corredor. E vamos deixar em nível de detalhe baixo, por quê? Porque se eu colocar em detalhe alto, eu vou ter aqui aquela diferença do núcleo e da face, eu posso ter dificuldade na hora de cotar. Então, depois que eu terminei de cotar tudo, aí sim eu vou lá e coloco
nível de detalhe alto. Tá, vamos pegar essa cota aqui. Essa cota aqui. Opa. Então façam aí a maior quantidade de cotas possível, né? Eu vou terminar aqui e depois deixar para vocês cotarem o resto. Ó, vou pegar só mais essa aqui. Pronto, terminei de cotar, né? Ainda teria que fazer aqui na sacada, aqui na cozinha. Terminei de cotar, eu vou vir aqui no modelo de vista. E vou mudar o nível de detalhe aqui para nível de detalhe alto. Ó. Aí sim, quanto mais colorido, melhor. Ficou um pouquinho mais apresentável a nossa planta humanizada aqui, tá? Lembrando que você pode melhorar aí essas famílias, né? Colocar umas famílias mais apropriadas para a planta humanizada, que melhoraria. Mas aqui, ó, é super interessante porque qualquer alteração que eu faça no meu projeto, a planta humanizada automaticamente vai estar alterada. Tanto os textos quanto as dimensões, né? Ao contrário do que acontece quando eu mando isso para o Corel, e aí eu tenho todo o problema de as revisões terem que ser retrabalho de refazer, tá? Refazer algumas alterações. Tá? E para concluir a planta humanizada, um efeitozinho que muita gente não gosta, mas é interessante, né? Tem sei lá, umas 3 versões do Revit que apareceu, que é isso aqui, ó. Vou vir aqui em modelo, vou fazer essa alteração aqui no modelo. Ó, linhas de esboço aqui, ó. Tá? Então tem essa opção aqui, ó, ativar linhas de esboço, eu vou colocar aqui, ó, mais ou menos 5 e 6, para não ficar muito exagerado. Ele dá esse efeito aqui como se tivesse sido feito à mão, né? Então um efeito até certo ponto interessante. E o último detalhe que eu vou fazer aqui, ó, eu vou vir aqui em anotar, linha de detalhe, e vou fazer uma linha aqui para simbolizar esse vazio aqui, ó, do shaft. Tá? Não sei se a gente já fez isso aqui no detalhamento. Ainda não, temos que fazer aqui também, ó. Aqui precisa estar esse símbolo de vazio aqui do shaft, senão vai ficar estranho aqui, né? Todos eles, ó. Nesse aqui também. Pronto. Então tá aí a planta humanizada. Façam aí o passo a passo aí e usem esse estilo aí para criar suas plantas humanizadas. Por hoje é só, muito obrigado.